Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. De volta com o nosso programa Pai das Misericórdias, fazendo este intercâmbio entre a sua casa e o santuário, e assim podermos juntos meditar e rezar ao Pai das Misericórdias, colocando nas suas mãos as nossas vidas, e nós também crescendo na graça e no conhecimento, para nos configurarmos a Jesus, nosso Senhor, o Filho amado do Pai, no qual nós nos tornamos filhos e filhas também. O Papa Francisco, em sua audiência geral de quarta-feira, no dia 12 de junho, fala sobre o Espírito Santo e como ele conduz a Igreja a ter esperança. Em Hebreus 4, de 12 a 13, diz o seguinte, abre aspas, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Fecha aspas. E o Papa continua. Com efeito, pode acontecer que um determinado trecho da Escritura, que lemos muitas vezes sem qualquer emoção particular, um dia o leiamos num clima de fé e oração e que, repentinamente, aquele texto se ilumine, nos fale, lance luz sobre um problema que vivemos, tornando clara a vontade de Deus para nós numa certa situação. A que se deve esta mudança, a não ser a uma iluminação do Espírito Santo? As palavras da Escritura sobre a ação do Espírito tornam-se luminosas e, em tais casos, toca-se com as próprias mãos como é verdadeira a afirmação da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, conclui o Papa. Então vejam, a palavra de Deus é viva e eficaz. O próprio Jesus, ele vai dizer que as minhas palavras são espírito e vida. E ela tem poder de transformação. Os exemplos que Paulo usa para falar desta ação da palavra de Deus, né, ela é como uma espada de dois gumes, quer dizer, uma espada de dois cortes, né? Tem espada que tem um corte só de um lado e o outro não tem corte, mas as espadas que eles usavam tinham corte dos dois lados, né? Ela cortava dos dois lados, então ela penetra com mais facilidade ainda, né, do que uma com um lado só. Então ele vai usar esse exemplo para dizer que o Espírito de Deus, né, a palavra de Deus, ela penetra, ela vai a fundo, ela vai lá na raiz das coisas, na origem das coisas, no sentido mais profundo das coisas, de como Deus criou, de como Deus o fez, de como Deus, né, conduz aquela situação. Então, para dizer que o Espírito Santo, ele tem o conhecimento de todas as coisas, porque uma vez que foi ele que tudo criou, né, junto com o Pai e o Filho, ele tudo criou, ele tudo sabe, então ele é a sabedoria eterna, a sabedoria infinita, ele tem o conhecimento de todas as coisas, de como elas foram feitas, de como elas foram formadas, de como elas funcionam, a finalidade e tudo mais. Esse conhecimento é único de Deus. Por isso que o nosso conhecimento é limitado, mas o conhecimento de Deus é ilimitado. E ele dá esse conhecimento a quem lhe é amigo. Aí a abertura nossa de nos deixarmos ser embebidos do Espírito Santo. Um outro exemplo muito bonito que o Padre Jonas ensinou-nos e ensina a nós a Bíblia no nosso dia a dia, de fazermos o estudo da Bíblia, de dedicarmos aquele tempo, de ler a palavra, de meditar, ver o que Deus está falando, promessa de Deus. Às vezes a gente faz aquele estudo várias vezes, parece que não produz efeito nenhum. Mas quando a gente menos percebe, num dado momento, o estudo parece que ele torna muito claro, muito límpido para nós.
E aquilo que nós não entendemos dias atrás do estudo, nós vamos entender lá na frente, quando estivermos diante de uma situação. Eu fiz um estudo desta palavra um dia e agora entendi o que Deus estava querendo dizer, que eu não consegui entender. Então isso é a iluminação do Espírito, né? Essa é a ação do Espírito em nós. Se nós nos abrimos à escuta dele, ele vai nos revelando as coisas. E é assim que ele age em nossa vida. Então, é muito bonito nós percebermos isso, né? Que Deus, ele quer revelar-nos a verdade, mas é preciso que nós estamos verdadeiramente unidos a ele, entregues a ele, para que esta comunicação seja feita. Então, é essa coisa bonita que é a Sagrada Escritura, né? Que foi iluminada pelo Espírito Santo, que foi falada por homens cheios do Espírito Santo, é ela quem nos conduz e nos revela claramente a vontade de Deus. Por isso que a oração, a meditação, a leitura, o estudo da palavra nos ajuda. Não é para nos fazer a cabeça, mas é para nós termos o conhecimento racional da palavra e a iluminação espiritual do Espírito Santo para compreendermos tudo aquilo que Deus nos tem falado. Se você tem alguma dúvida de alguma coisa, não se apavore, não se desespere. Coloque na mão de Deus e peça ao Espírito Santo que ele te dê a clareza, o entendimento e a verdade daquela palavra que você tem dúvida. Por isso, ele vai te ajudar sim. Se você é sincero e verdadeiro, com certeza terá toda essa clareza em seu coração. E como o Espírito Santo, ele conhece tudo, ele vai a fundo em tudo e tudo está nu e descoberto, então não há nada que ele não possa saber, não há limite para ele. Como Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno, é verdade, é santidade, então não tem nada que é escondido, né? Deus sabe tudo, conhece tudo. Portanto, confiar nele a nossa vida e abandonarmos nas mãos dele significa estarmos bem cuidados por ele. Por isso que tanto ele chama a gente, né? Volta para mim, meu filho, volta para mim, minha filha. Você que me questiona, você que duvida de mim, você que duvida da minha igreja, você que duvida da minha palavra, volte para mim, vem conversar comigo. Deus está sempre dizendo isso. Onde você está, meu filho? Onde você está, minha filha? Por que você não quer me ouvir? Por que essa rebeldia no seu coração? Venha me escutar que eu vou te revelar a verdade do que está acontecendo com você, do que está acontecendo na sua vida. E aí você vai me agradecer, porque só eu tenho a resposta que você busca e não outro. Então, o Espírito Santo, ele ilumina a nossa vida, ele ilumina o nosso coração, ele ilumina todo o nosso ser. Ele é vivo e eficaz, né? E penetrante como essa espada de dois gumes que conhece tudo. Se Deus te conhece, se Deus me conhece tudo, eu fico tranquilo, porque se Ele me conhece, então eu me sinto amado por Ele. Porque Ele sabe das minhas fraquezas, sabe das minhas forças, sabe das minhas teimosias, sabe das minhas vontades, sabe tudo. Eu simplesmente devo, na liberdade que Ele me deu, tomar a decisão certa. Senhor, me conduza para aquilo que é bom. Senhor, me leve a fazer obras que realmente produzam frutos que glorificam o seu nome. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias e colocar nas mãos dele a nossa vida, nosso coração, para que assim tudo que nós fizermos seja do conhecimento dele e nós fiquemos em paz. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Deixo a minha bênção a você e todos de sua casa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.